Olá, vamos ao nosso Evangelho de hoje, sexta-feira, 19 de dezembro. Vamos começar com a nossa prece, onde levamos o nosso pensamento ao Pai, a Deus, ao nosso Deus de amor, ao nosso Pai amoroso. E agradecemos este momento. Agradecemos o momento em que abrimos os olhos, em que nos percebemos mais uma vez criaturas divinas, amadas e merecedoras desta experiência sublime que é esta reencarnação. Gratidão, Mestre Jesus, por ser o nosso farol, o nosso modelo, o nosso caminho. Gratidão ao nosso anjo da guarda, que é este companheiro desta reencarnação, aquele que nos cuida, que tutela esta experiência carnal. Gratidão aos espíritos protetores, que tanto se esforçam em nos inspirar os bons pensamentos, as boas ideias, os bons caminhos, as boas ações. Pedimos que eles permaneçam conosco nesta sexta-feira, neste nosso dia que se inicia, que nós possamos fazer jus a este presente que estamos recebendo agora, que é mais este dia da nossa vida, mais este dia desta existência, desta reencarnação. Que nós queiramos e que nós façamos valer a pena cada minuto, cada instante. Pedimos o amparo, a proteção nos nossos lares, nos nossos trabalhos, com os nossos amigos, com as nossas famílias, com os nossos amores. E que nós possamos encerrar a nossa jornada diária na certeza de que tudo fizemos pelo melhor. Fiquem conosco, nos auxiliem hoje e para todo sempre. Que assim seja. Então vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver uma passagem para hoje, para nós refletirmos, estudarmos um pouquinho. Vamos ver. Capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vamos ver aqui. Bom, o item que caiu aqui para nós foi ressurreição e reencarnação. E eu vou ler o 6, que foi o item 6, que foi o que me veio aos olhos aqui. Então, portanto, capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O assunto é ressurreição e reencarnação e o item é o 6, que nos diz assim: em muitas passagens do Evangelho, encontra-se a crença de que João Batista era Elias e de que os profetas poderiam reviver na terra. Se essa ideia fosse um erro, Jesus a teria combatido como combateu tantas outras. Em vez disso, Jesus confirmou-a com toda a sua autoridade e ainda a colocou como condição necessária para a evolução do espírito, quando disse: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E insistiu acrescentando, Jesus, né? Vocês não devem se admirar quando eu digo que é preciso nascer de novo. Bom, já vamos parar por aqui, porque já temos bastante assunto. O Evangelho segundo o Espiritismo, como nós já conversamos aqui, mas sempre é bom relembrar,
Quando nós abrimos assim de forma aleatória, como nós fazemos aqui todos os dias, não nos traz a necessidade de entender como ele foi construído, né? Mas tem uma lógica na construção do Evangelho, né? Allan Kardec, o codificador da doutrina, quando recebeu todas aquelas informações dos espíritos superiores, ele sentiu a necessidade de organizar, sistematizar os livros, né? Para que nós conseguíssemos entender. Tudo nós precisamos de ordem para que exista uma compreensão. E com o Evangelho segundo o Espiritismo não é diferente. Nós já tivemos a oportunidade aqui em outro momento de entender um pouco da construção da introdução do Evangelho. E os capítulos também obedecem a uma ordem lógica, né? Com o tempo nós vamos entendendo, tanto e olhando a gente vai entendendo uma lógica, e os estudiosos trazem isso pra gente. Existe na internet muitos estudos explicando o Evangelho, a estrutura do Evangelho, então quem tiver curiosidade pode buscar, é muito interessante. E o que nós vamos falar aqui rapidamente é que nos primeiros 4 capítulos, Kardec colocou uma apresentação da doutrina espírita, né? No primeiro, Jesus vai dizer, não vem destruir a lei. Então, Kardec quer dizer que Jesus deixou bem claro que ele não veio para desfazer tudo que os profetas tinham feito antes dele. Isso que o Kardec quis dizer. No capítulo 2, vejamos bem, nós temos meu reino não é deste mundo, onde Jesus vem falar sobre Deus, né? Meu reino não é deste mundo, eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Então, portanto, Jesus disse que não veio destruir a lei. No capítulo 2, ele vem dizer que o reino dele não é deste mundo. No capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai, que ele vem falar, né? Ali que não, o planeta Terra não é o único, que a vida não começa aqui e termina aqui, tampouco é o único planeta habitado. E no capítulo 4, Kardec entendeu finalmente de apresentar a reencarnação. Esta é a estrutura. A partir do capítulo 5, vem as bem-aventuranças, né, que tanto a gente já viu aqui. Então Kardec vai aproveitar para explorar todo o ensinamento de Jesus no Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus, a partir do capítulo 5 do Evangelho. Tudo isso dito aqui, nós já entendemos que estamos no capítulo 4, onde Kardec entendeu, né, de trazer a construção do pensamento de Jesus e vai finalmente apresentar a reencarnação. Aqui no nosso item 6, falavam que João Batista era Elias, né? E eles se questionavam, e na época eles perguntavam para Jesus, vamos resumir. João Batista é Elias? Jesus, com sua sabedoria, entendendo que tinha que explicar de uma forma que na época pudesse ser entendida, porque vejamos bem, se para nós hoje em dia ainda é difícil, muitos irmãos não conseguem entender a reencarnação, imagina na época. Para eles tinha essa questão da ressurreição, o nascer de novo envolvia voltar com esse mesmo corpo. Como acontecia esse processo de voltar? Nicodemos pergunta para Jesus, como eu faço? Como eu, um homem grande, agora vou entrar de novo na barriga da minha mãe? Vejamos, né, como eles não conseguiam entender. Então Jesus precisava dizer que sim, né, que João Batista era Elias, mas que não era o mesmo corpo. Então esse item 6, né, ele fala que em muitas passagens do Evangelho se apresenta essa crença de que João Batista era Elias e que os profetas poderiam voltar. Os profetas e todos nós, né, poderíamos voltar. E ele disse, se fosse mentira, Jesus teria combatido prontamente, disse, não é verdade, acabou. Por que Jesus não combateu? Porque
existia verdade nisso tudo. Diz assim: em vez disso, Jesus confirmou-a com toda a sua autoridade, quando disse: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E insistiu: vocês não devem se admirar quando eu digo que é preciso nascer de novo. Então, o nascer de novo aqui não é a ressurreição, né? É a reencarnação. E por que ninguém poderá ver o reino do céu? Porque nós só poderemos estar como espíritos puros, portanto, espíritos puros em comunhão total com o Pai, quando tivermos evoluído, quando tivermos nos purificado, quando tivermos conseguido nos livrar de todas essas imperfeições que carregamos, estes maus pensamentos, estes maus costumes, estas coisas tão pequenas que a gente ainda tem tanta necessidade de carregar, né? Nós só vamos conseguir vivendo, passando. E por isso que Deus nos dá tantas e tantas e tantas oportunidades, quantas forem necessárias para que a gente consiga. Nós não vamos ficar desamparados, esquecidos, Deus não vai desistir de nós no meio do caminho. E isso não pode ser uma desculpa para que a gente não ande de forma alguma, porque quanto mais adiarmos, mais sofrimento virá. Porque é através da dor, que é o meio pedagógico de Deus, é que a gente anda. Por isso, então já que vou ter tantas oportunidades, porque muitos irmãos acham que o espírita é um acomodado, que o espírita achou uma consolação para não fazer nada. E não é assim, é uma visão distorcida. Vejam bem, quanto mais adiarmos, mais sofrimento teremos. E quem em sã consciência quer para si buscar mais sofrimento? Bem pelo contrário, o Espiritismo elucida, faz com que a gente entenda que a gente quer mudar hoje, agora, para que a gente consiga andar mais rápido, para que a gente não tenha que sofrer, para que a gente use os irmãos que estão no erro como exemplo e usemos a caridade para ir auxiliá-los. Ganhamos duas vezes. Ganhamos aprendendo com o irmão e aprendemos ajudando o irmão, porque fora da caridade não há salvação. Portanto, nesse tema ressurreição e reencarnação, Kardec compilou todos os ensinamentos de Jesus, dos espíritos de luz, para nos apresentar que existe a reencarnação e que ela é o meio pelo qual nós vamos atingir a perfeição. Chegaremos a espíritos puros, portanto, mais perto do Pai, em comunhão com o Pai, o reino de Deus, o reino dos céus, como Jesus nos apresentou. Bom, vamos a uma pergunta do Livro dos Espíritos. Vamos lá. Relacionamento entre os espíritos após a morte. Pergunta 274, feita por Kardec aos espíritos. Diz assim: os diferentes grupos de espíritos estabelecem entre eles uma hierarquia de poderes? Há entre os espíritos subordinação e autoridade? Que será? Olha só. Sim, muito grande. Os espíritos possuem, uns sobre os outros, uma autoridade que está em sintonia com a superioridade com que a alcançaram. Essa autoridade está entre aspas, é exercida por uma ascendência moral irresistível. Bom, então existe hierarquia? Sim. Subordinação? Sim. Só que ela é moral. Como ela acontece? Aqui diz uma ascendência moral irresistível. Nós aqui não temos condições, tempo, e não é o caso da gente querer se aprofundar sobre como isso acontece. Mas aos poucos nós vamos entendendo, mas vamos usar como exemplo Jesus. Jesus, pela sua autoridade moral,
exercia sobre todos uma influência que é inimaginável para nós. Se não acreditamos nisso, vamos ver, pensar um pouco como conseguiu um ser há mais de 2000 anos atrás fazer essa história, deixar essa história tão fortemente. Porque o poder que ele exerceu, que ele exercia quando simplesmente chegava essa autoridade moral impregnada dele, adquirida do mestre, do espírito mais perfeito que nós conhecemos, é esta a autoridade que uns exercem sobre os outros. Não é autoridade de poder, de maldade, porque muitos podem pensar, mas os maus conseguem dominar um tempo. A efemeridade do mal é a maior, é a verdade que nós precisamos entender, porque muitos se apegam nisso, desistem de ser bons, vendo a maldade e se apegam nisso. Mas o mal, ele tem um tempo, né, onde ele consegue atuar. Depois ele vai acabar. E Deus permite que isso aconteça para o nosso próprio desenvolvimento. Mas a autoridade moral adquirida, ela nunca mais se perde. E é por isso que nós estamos trabalhando, por adquirir a nossa, claro que muito lentamente. E é essa superioridade que existe entre os espíritos. É claro que os espíritos superiores nunca terão a intenção de ser melhores que nós. Não é isso. Mas isto existe. Bom, vamos encerrar então, que eu já me estendi bastante. Vamos fechar os olhos e agradecer mais uma vez ao Pai pela oportunidade divina da vida, deste dia que começa. Pedimos aos espíritos amigos que estejam conosco durante a nossa jornada, a nos auxiliar em tudo que formos precisar e que nós queiramos, sobretudo, tenhamos vontade firme de nos tornarmos melhores, um pouco melhor que ontem. Fiquem conosco, hoje e sempre, e que assim seja. Tchau, tchau.